Egghead estava sendo bombardeada pelos navios de guerra da marinha, que por sinal estava com uma animação muito estranha na minha opinião. Enquanto isso, o Luffy Baleia estava tentando digerir o monte de comida que comeu, e os figurantes ameaçaram ele falando que já era. Luffy humilhou, chamando os cara de fraco, e mesmo eles sendo, ainda se sentiram ofendidos. Luffy fez força pra cagar e finalmente sumiu com toda a comida em 1 segundo, fazendo o figurante ter medo de ser comido por ele. O bombardeio continuava, e a fumaça subia ainda mais, mas o Luffy ainda teve coragem de dar uma sugada na fumaça mesmo assim. Pulmão deve ter ficado igual o usuário de Marlboro. O figurante finalmente percebeu que não dava mais pra ficar ali, e quando se deram conta, o Luffy sumiu de onde tava, e do nada Luffy começa a rir igual louco, e o cara dá uma de Tenten e chama todos para algemar o Luffy, porém do nada o chão vira borracha e começa a balançar todo mundo. O Luffy pula de frente com um figurante de uma forma que eu teria medo dele, com essa risada de psicopata. Os figurantes caem na real que não dá pra prender ele e vazam dali rapidamente. Enquanto isso, os caras continuam metendo pipoco com essas explosões meia boca. E após 10 anos, o Vegapunk continua vendo todo mundo caindo sem poder fazer nada, mas ele lembra de algo e faz uma call com Atlas. Enquanto isso, o velho safado ordena que atirem no Kuma e na Bonnie. Vegapunk manda Atlas falar com Bonnie, e enquanto isso, o injustiçado continua subindo, enquanto milhares de pacifistas estão prontos para fechar caixão. Atlas vai voando até Bonnie e fala um segredinho pra ela, e quando os pacifistas CGI estava prestes a atirar, coisa que demorou 1000 anos, a Bonnie gritou para que eles não atirassem, chamando todos eles de papai, e pediu para ajudar a escapar de Egghead, e isso realmente acabou funcionando, e fez com que todos eles se virassem contra os navios da marinha, e magicamente agora eles finalmente atiraram. Então o Vegapunk revela que só tinha uma preocupação, que era o medo de a Bonnie ser morta pelas mãos do próprio pai. Isso era algo que ele não permitiria que acontecesse, então mesmo que os clones do Kuma receba ordens de autoridade máxima do mundo, o Kuma sempre estará ao lado da Bonnie. Ele diz ter sido um desejo egoísta dele e que acabaria então sofrendo as consequências por isso. É uma pena não ter um SBP aí pra matar essa aranha miserável. O velho dá a ordem pra Bostalino eliminar todo mundo e ele começa a disparar lasers em todos ali, e quando o gado vai atacar ele, ele some e vai direto matar Kuma e Bonnie juntos, mas do nada Luffy começa a rir. Aí tu sabe que o cacete vai comer, né? Do nada Luffy mete um soco no Kizaru, que amassa a cara do infeliz e manda pra longe. Soco esse que foi dado de longa distância, e agora que a barriga do homem tá cheia, pode ter certeza que ele tá forte pra cacete, o bicho começa a balançar tudo igual a cabeça da minha e rindo igual um desgraçado balançando de lá pra cá, e magicamente todo mundo cai e fica bem, pois o chão tava borrachudo, e novamente todos ficam encarando a aranha idosa, e o figurante no meio do perigo fica sem entender nada com a ilha balançando. O Bostalino resolve sair debaixo da pedra todo lascado. Enquanto isso, a Bonnie vê que o Vegapunk fez homenagem ao Ace e corre para vê-lo e chama o coitado furado para fugir. O velho aranha diz que o destino dos insetos é um só, e então tudo começa a balançar de novo, deixando o velho em choque, e pela milésima vez mostra esse robô ligando, só que agora ele se mexe. Então a Bonnie começa a se perceber quem o Luffy é, e lembra do seu pai falando que sempre quis ser um herói que pudesse salvar os fracos e oprimidos. Ela pergunta se Nika viria libertar ela, e Kuma fala que sim, e começa a mostrar a dança de sempre, e diz que ele aparecerá gargalhando e se mexendo nesse ritmo. Vegapunk fala que sabia que ela não tinha percebido que o mesmo Luffy que Kuma tanto protegeu também era Nika, o deus do sol, e foi aí que ela finalmente viu o tão esperado Nika. Vegapunk diz que o Buster Call não vai adiantar de nada, porque há muito tempo pessoas em todo o mundo estão esperando pelo Nika, e a Bonnie se acaba no choro. Enquanto isso, um navio literalmente gigante chegava na costa nordeste de Egghead. Os caras falam que a batalha finalmente tinha começado, e os pacifistas continuavam afundando o navio da marinha. Até agora, o figurante escuta que tem algo se aproximando pela popa, então ele foi ver e reconheceu o navio gigante, e logo mandou alertar todos os outros, pois um navio enorme se aproximava na costa nordeste. O figurante pensava que eles tinham se dissolvido há mais de 100 anos, e os gigantes falam para não parar e ir em frente, deixando a marinha em choque, botando todos os navios para dispararem contra, o que não adiantava nem um pouco contra o navio dos gigantes, nem arranhou. Os gigantes continuam avançando, falando que tudo neste
neste mundo acontece por um motivo. O figurante manda pararem de atirar para não atingir os próprios homens, e então os gigantes pulam nos navios da marinha, descendo o cacete em todos e falando que vieram buscar o Chapéu de Palha, o tal do Deus do Sol. No próximo episódio, Egghead estava prestes a ser aniquilada, e nessa situação surgem os gigantes, deixando os Mugiwaras comovidos ao ver eles descendo o cacete na marinha. Finalmente eles vão rever os amigos que conheceram lá em Little Garden. O título do próximo episódio é Reforços de Confiança. Doree e Brody entram em cena.